Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos livros de crônicas. E olha, isso aqui é muito mais do que só um relato histórico, viu? É, na verdade, uma ferramenta super poderosa que foi criada num momento decisivo para moldar o futuro de toda uma nação. Para a gente poder entender crônicas de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa só, um povo inteiro voltando para casa depois de quase um século no exílio. A terra deles completamente em ruínas. A liderança sumiu. E a identidade nacional, bom, essa estava toda fragmentada. E esse era o cenário, né? Uma nação em ruínas, o desafio do retorno do exílio. Era exatamente essa a situação dos hebreus que estavam voltando da Babilônia. A tarefa de reconstruir não era só levantar a parede, não. Ia muito, mas muito além do físico. Era uma reconstrução espiritual e social completa. Vamos tentar imaginar isso por um instante. Voltar para casa depois de 70 anos. A geração que foi levada para o cativeiro já tinha morrido. Eram os netos, os bisnetos que estavam voltando. Voltando para uma terra que eles só conheciam de ouvir falar, sabe? Pelas histórias dos mais velhos. Eles precisavam de bem mais que tijolo e cimento. Eles precisavam de um porquê, uma razão para recomeçar tudo. E a tarefa era, assim, gigantesca. Hercúlea mesmo. Primeiro, reconstruir o templo, que era o coração da vida espiritual deles. Depois, restaurar todo o sistema de adoração com os levitas e tudo mais. Aí tinha que descobrir quem tinha direito à terra, quem eram os herdeiros legítimos. E, talvez o mais difícil de tudo, redefinir o que significava ser o povo escolhido de Deus naquele novo começo. Ok, então chegamos na resposta para tudo isso. Uma história de esperança. A resposta do cronista. Porque é exatamente para essa crise que os livros de crônicas foram escritos. Sabe, não é só uma repetição da história que a gente já conhece. É uma resposta direta, intencional, para os problemas daquela comunidade que estava voltando do exílio. E tem uma pista fascinante sobre a intenção do livro que está no título grego dele, paralipômena. Isso significa, basicamente, as coisas que foram deixadas de fora ou omitidas. Isso já diz tudo, né? Mostra de cara que o autor não está só copiando e colando a história. Ele está preenchendo algumas lacunas, de propósito, com um objetivo muito claro em mente. E qual era esse objetivo? Está aqui. Era da perspectiva e continuidade histórica. O cronista, que aliás muita gente na tradição judaica acredita que foi o escriba Esdras, ele queria dar uma base sólida para o pessoal. Ele estava oferecendo uma narrativa que conectava aquele povo com seu passado glorioso para que eles pudessem ter alguma esperança no futuro. Então, o ponto-chave é esse. Crônicas não era um livro de história comum. Era, na verdade, um projeto para um novo começo. Funcionava quase como um manual de inspiração, um plano de reconstrução nacional. O autor selecionou e moldou a história para lembrar aquele povo quem eles eram e, mais importante, quem eles poderiam ser de novo. Beleza, mas como exatamente o cronista fez isso? Vamos ver. A primeira ferramenta que ele usou foi uma mudança radical de perspectiva. A gente está falando da mesma história que está lá nos livros de Samuel e Reis, mas contada com um foco totalmente diferente. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, Samuel e Reis, com um ponto de vista mais profético, né, focando na política, nos erros, nos pecados dos reis, tanto do norte quanto do sul. Do outro lado, Crônicas, com uma perspectiva sacerdotal. O foco aqui muda completamente. Agora é Judá, é a linhagem de Davi e, acima de tudo, o templo e a adoração a Deus da forma correta. Acho que essa é a melhor forma de resumir a diferença. Pensa assim, se Samuel e Reis são um tipo de documentário político, sabe, bem cru, visceral, mostrando a história com todas as suas falhas, Crônicas é um épico nacional. Foi projetado para inspirar. O autor edita, embeleza a história para criar algo grandioso, uma narrativa que pudesse dar heróis e um modelo para um povo que estava precisando desesperadamente disso. Então a gente viu a primeira ferramenta, a perspectiva sacerdotal. A segunda é igualmente poderosa e talvez revele ainda mais sobre a intenção do autor, aquilo que ele escolheu deixar de fora, o poder da omissão. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a história em essência é a mesma, por que omitir alguns detalhes? Por que um historiador ia decidir simplesmente ignorar eventos super importantes que já estavam registrados em outros livros? Pois é, a resposta para isso revela tudo sobre o objetivo dele. Olha só o que fica de fora. O
O cronista, com muito cuidado, omite os grandes escândalos de Davi e Salomão. Sabe, adultério, assassinato, isso não entra. A história do Reino do Norte, que era o reino rebelde com aquela sucessão de reis que deram tudo errado, é quase que totalmente ignorada. E os conflitos, as traições dentro da família de Davi também ficam de lado. Mas, atenção, o objetivo aqui não era esconder a verdade ou mentir. O pessoal daquela época conhecia essas histórias. O objetivo era outro. Era dar foco. Ao apresentar um Davi e um Salomão quase ideais, o cronista estava criando um modelo, um padrão a ser seguido, um exemplo de liderança e de adoração para a nação que estava se reerguendo. Certo. Então, no fim das contas, por que Crônicas é tão importante? Qual é o legado desse livro? Por que ele é tão fundamental, não só para entender a história de Israel, mas também para a gente sacar o poder que uma boa narrativa tem? Muita gente, quando começa a ler Crônicas, pula os primeiros capítulos. E a gente entende, né? São listas e listas de nomes. Mas para aquela comunidade que estava voltando, aquelas genealogias eram tudo. Primeiro, era uma prova de identidade. Diziam quem pertencia ao povo de Deus. Segundo, funcionavam como um título de propriedade, restabelecendo o direito de cada família à sua terra ancestral. E terceiro, era um verdadeiro projeto social e essencial para reorganizar as funções no templo. Quem era sacerdote, quem era levita. Então, no final das contas, Crônicas cumpriu sua missão. Deu àquele povo uma história que unia, uma identidade que fortalecia e um projeto que guiava. Foi literalmente a base, tanto teológica quanto prática, sobre a qual a segunda nação de Israel foi reconstruída. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Pra gente pensar. Como a história que a gente conta sobre o nosso próprio passado define o nosso futuro? Crônicas mostra isso com uma clareza impressionante. O jeito que a gente escolhe lembrar e contar nossa história não diz só quem a gente foi. Na verdade, molda ativamente quem a gente vai se tornar. A narrativa do passado é, de várias maneiras, o projeto do nosso futuro.